Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal, aqui no É Notícia Web TV, e você com toda certeza é nosso convidado todo especial. Hoje nós estamos trazendo para você notícias sobre a categoria dos professores daqui do município de Limoeiro. E para falar sobre isso, antes de apresentá-los, eu gostaria de convidar você, meu amigo internauta, para se inscrever nas nossas mídias sociais. Se inscrevam, deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe também nossas mídias sociais, tá bom? Quem vai falar com a gente hoje, falar um pouquinho sobre a categoria dos professores aqui no município de Limoeiro, são duas pessoas. É o professor Isaías e a professora Georgia Fernanda. Estão agora com a gente aqui no link. E, professores, sejam bem-vindos. Professor Isaías, Obrigado, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre educação, né, sobre funcionalismo público de uma forma geral. É sempre um prazer. Professora Georgia? Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso discutir e conversar sobre educação. Bom, a gente começa a primeira pergunta, a gente vai tentar fazer uma analogia. Nessa semana, professor, a gente até conversou sobre isso e houve uma entrevista também com o senhor, o prefeito e o secretário de Educação, com relação não é um ganho, mas um reconhecimento de um pedido que a categoria fez. Vocês esperavam ser atendidos, já que essa conversa em gestões passadas não existia? Isso é bem só, Ju. Então, como você disse, na última terça-feira, né, a gente teve uma reunião com o prefeito, né, com o seu secretariado, que foi através de uma comissão de professores. Né, eu queria fazer um retrospecto só para o pessoal assim, entender de que forma como se chegou até esse momento, certo? Assim, a gente, enquanto professores, enquanto categoria de professores, temos um sindicato, né, que é o nosso representante legal, porém, desde o ano passado, a gente veio percebendo que eles não estavam nos representando, né, de forma realmente legítima, né, embora legal, porém não estavam nos representando. E aí nós nos juntamos, enquanto categoria, de forma individual, e aí nos juntamos, organizamos uma comissão de professores que ficou responsável por negociar algumas situações com a gestão, né, no caso a gestão anterior, a gestão do João Luiz, e a gente começou um debate, uma discussão, principalmente com relação ao nosso reajuste, né, do ano passado. E aí depois dessa negociação, que a gente não conseguiu 100% que a gente estava pleiteando, mas tivemos um avanço, tivemos um ganho, mesmo sem sindicato, né, o sindicato ele não nos representou, não nos procurou, enfim. Né, e aí a gente montou essa comissão de professores, a gente tinha mais professores, mas eles foram saindo de acordo com o tempo, né? E aí a gente ficamos com seis professores nessa comissão. Certo? E aí a gente viu que a gente tem possibilidade de conversar, de dialogar e de pleitear, né, situações com a gestão de forma organizada. E aí a gente foi com isso que a gente começou a discutir não só a questão do reajuste, que era inicialmente, mas a gente começou a discutir também outros pontos, né? Total que a gente levou uma pauta, né, extensa para essa reunião. Depois, mais para frente, a gente vai conversar, certo? E aí, até chegou, né, nessa reunião, assim, na gestão anterior a gente teve uma conversa, mas realmente não foi o que a gente esperava, né? E até aí, nesse momento da gente, até chegar a essa reunião, a gente também já vinha pleiteando ela há um certo tempo, sabe? A gente, desde antes do prefeito atual assumir, a gente já tinha conversado com as pessoas que eram do grupo, para tentar conversar com ele, até para mostrar nossas demandas antes de se começar. Quem sabe depois que começa, né, cada parte vai trabalhar no seu, o prefeito tem muitas coisas a fazer, mas aí não começou, não teve a conversa. E depois a gente começou também novamente pleiteando, mandamos ofício, né, para os secretários, e até chegar esse momento, né, que foi de acordo até pela questão de uma pauta, né, muito importante e urgente, né, que a gente estava querendo conversar, querendo dialogar, discutir, e foi nessa questão do parcelamento, do pagamento dos atrasados que ficou da gestão anterior. Né? Então, por isso a gente foi
conversou com o secretário de Educação, secretário de Finanças, né, buscou os secretários de administração, tudo para a gente conseguir realmente ter essa conversa e ter esse diálogo, né, porque a gente entende que é muito importante, né, a gestão escutar as categorias, escutar a população de uma forma geral e também os servidores, que são as pessoas que estão na ponta, né, realizando o trabalho. Então, esse foi um ponto positivo e a gente espera que realmente continue, né, esse diálogo, que não se acabe aqui, porque isso foi a primeira, né, reunião, o primeiro momento de muitos, né, que até foi colocado lá, né, pelos próprios secretários, pelo próprio prefeito, e foi o primeiro de muitos. Né, e a gente espera que realmente seja assim, que a gente entende que o diálogo é a melhor forma de chegar num consenso. Né, isso... Agora, a pergunta que não quer calar. Vocês esperavam serem atendidos nessa demanda, já que as conversas anteriores não tinham surtido efeito? No caso dos professores que não tinham recebido ainda, estavam com salários atrasados, e houve aquela preocupação com os salários, com os professores que recebiam um salário mínimo e estava tudo atrasado. Existia esse pensamento de vocês não seriam atendidos? Georgia? Olha, Georgia? a gente veio, como o Isaías falou, a gente veio de uma discussão, de várias discussões que deixaram a categoria meio desgastada, né? Porque desde o ano passado que a gente vem na luta por outras questões, outras condições, né, de melhor de trabalho, a questão do reajuste. E na gestão anterior a gente não era muito ouvido. Então, quando virou a gestão e a gente ficou, no caso, sem o salário de dezembro, algum da categoria sem o décimo, e a gente sempre tentando a questão do diálogo enquanto comissão, demorou um pouco para que a gente tivesse a certeza de que seríamos pelo menos ouvidos, né? Então, eu falo enquanto categoria, eu não esperava que fôssemos recebidos para uma conversa da forma como foi. Né? Eu não faço parte da comissão, porém, estou sempre próximo do pessoal, sempre querendo contribuir, sempre sugerindo, sempre que posso. Estou sempre acompanhando de perto também, porque eu acompanho de perto o que me interessa e a educação me interessa, né? Então, eu de fato não esperava que a gente fosse recebido como fomos, né? E com a comitiva que foi, né? Porque a gente já vem de um caminho em que a gente não é tão bem recebido e muito menos recebido por uma comitiva de prefeito, vice-prefeito e vários secretários como foi. Então, apesar de não esperar, isso foi um ponto positivo, né, e louvável por parte da atual gestão, por receber a comissão e por se dispor a ouvir, a discutir aspectos tão importantes para a educação de Limoeiro. Não apenas com relação a salário, né, que não foi só isso o objetivo da conversa. Isso, Bom, assim, gente, só complementando essa por questão, favor, por favor. Né, dessa importância, né, de nos receber, realmente, como o Georgia colocou, né, a gente não esperava, né, de ter recebido por a gente vir já não só da gestão anterior, mas de várias gestões, e muitas vezes você procura uma conversa, um diálogo, e a gente quer dialogar para tentar colocar propostas que venham melhorar a educação, né, de uma forma geral, e não apenas cobrar ali deveres do gestor público. Não, a gente quer dialogar, quer conversar. Né? Então foi um ponto realmente muito positivo, e aí a gente também estava com medo, né, digamos assim, porque a gente tinha já se pronunciado, tentado a conversa, e a gente não estava sendo recebido, e aí a gente começa a comparar, né? A gente começa a comparar com a gestão anterior, então a gente ficava pensando, rapaz, será que vai ser a mesma coisa? Né? Será que a gente vai continuar com esse mesmo problema que a gente, infelizmente, sempre vem passando ao longo do tempo? Né? Então a gente espera que, já que teve esse primeiro momento, espera que realmente a gente continue no diálogo, né, para que a gente possa realmente alcançar uma melhoria para a educação de uma forma geral do município. Não apenas benefícios individuais para os professores e servidores da educação.
Me respondam, já que vocês tocaram no assunto de trabalho, como é que está a situação? Já que está tudo parado, entre aspas, porque está. Contem pra gente. Vocês estão trabalhando remotamente ou está tudo parado? Como é que está a situação de vocês a nível de trabalho? A Georgia. Georgia? Georgia Bom, não está trabalhando, né? Segundo deputado, né, Georgia? não fala nesse deputado, não. Esse homem não deve ter tido acesso à educação de qualidade, não. Mas, enfim. Nós estamos no município de Limoeiro, estamos trabalhando de forma remota, né? Existem duas formas de trabalho em função da pandemia, né? Remota ou híbrida. Nós, em Limoeiro, estamos exclusivamente de forma remota, com atividades que a gente encaminha, né? Cada escola deve ter sua realidade, então cada escola montou um horário especial para que os professores enviassem aulas, atividades e recebessem dos alunos, né, a devolutiva dessas atividades, corrigir essas atividades. A gente fica no momento de aula, a gente fica disponível para tirar as dúvidas dos estudantes. Então, assim, nós estamos sim trabalhando muito, muito, porque tem momentos que os estudantes eles só conseguem, a maioria, pelo menos a realidade da nossa escola. Tem muitos estudantes que não têm celular, não têm acesso à internet o tempo inteiro. Então, eles esperam um momento que os pais estão em casa para usar os celulares dos pais. Então, muitas vezes, por vezes, a gente recebe devolutiva de atividades à Tom, 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 noite, tom. fim de semana, sábado, domingo. Então, a nossa jornada de trabalho, ela se alongou, né? Não é só no momento de carga horária que a gente seria normal, mas quando o aluno encaminha a devolutiva, a gente tem que estar lá disponível para poder dar a resposta a ele. Muito Isso, bem. pois é, né? Então a gente está Professor trabalhando Isaías. muitas vezes, enfim, desculpa, a gente está trabalhando muitas vezes até mais do que a gente trabalhava, né? Porque, claro, você preparava a sua aula ali e iria para a sala e explicar, né? Tinha um quadro e tal. Hoje não, né? A gente, né, dependendo da aula, a gente vai ter que preparar um vídeo, a gente vai ter que entrar ali online, a gente tem que baixar um aplicativo no celular, enfim, né? Meu telefone mesmo já está só a graça, né? Já está se apagando, já, a memória também já está indo embora. Ou seja, a É gente está muita utilizando nossos equipamentos, né? Porque antes a gente ia para a escola, podia usar o computador da escola, a gente podia utilizar o data show da escola, né? O quadro, enfim, hoje o espaço a gente está utilizando o que é da gente, né? Em casa, até você, a questão você tá em casa, de repente vem um filho, né? Jorge tem uma menina pequenininha, eu também tenho um bebezinho, enfim, e aí vem ali, atrapalha, e a gente tem que voltar e filma o vídeo, não deu certo, volta novamente, enfim. Então a gente está trabalhando, sem contar essa questão que o Jorge já colocou, que a devolutiva vem, a maioria do município, acho que dos municípios, vem via WhatsApp. Então, por exemplo, professor que tem dois vínculos, aí tem só de turma tem 20 grupos, né? Tem, enfim, é uma infinidade de coisas e chega a qualquer hora, de meia-noite, de 10 da manhã, enfim. Então a gente está trabalhando realmente muito mais, né? A gente sabe, claro, que a gente está em casa, com relação a essa questão de não estar todo dia ali naquele horário na escola, a gente entende, mas a gente também está se desdobrando para poder também tentar atender o mínimo desse aluno. E ainda tem aquela questão que é que os tem alunos os que não blocos estão. também, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Os alunos que não estão acompanhando as aulas remotas, a gente tem que fazer uma nova atividade com os blocos de atividade, né? Os blocos para ser impresso. Então, se por acaso a gente bota um vídeo para o aluno assistir, o aluno que não está acompanhando remoto, em casa também não vai ter acesso à internet, nada, então a gente vai ter que fazer um texto, enfim, né, se reinventar de duas formas. Né? Às vezes fazer uma aula, vai ter que preparar duas. Né? Então, acho que o trabalho realmente ele não está sendo fácil. Né? É claro, tem gente que tem uma facilidade maior com relação à tecnologia, mas tem gente que não foi preparado para isso, o próprio aluno. Né? Eu acho que interessante, a senhora também já deve ter recebido várias devolutivas de atividade. Quando o aluno tira a foto, você vai ler e não entende nada, porque está tudo embaçado. Ou porque ele Não, tirou a e os foto. alunos da minha professora, desculpa, porque a câmera do meu celular não é boa, Isso. não. Aí eu, Pois ai é. meu Deus, eu não Não entendi é nada. bom. E Pa- você não Essa pergunta entende. serve para vocês dois. Essa pandemia, ela serviu
para uma evolução forçada, que é o que vocês estão falando aí. Muitos professores, eles não sabiam o beabá de internet. Essa transição para vocês foi fácil, não falando em equipamento, mas em conhecimento. Como foi para vocês? Olha, assim, eu vou começar. Assim, a gente, acredito que Geórgia também, né, já tinha um conhecimento maior com relação à questão de contato com a internet. Não só pela questão da juventude, a gente ser um pouco, né, mais novo, a gente entrou no último concurso aqui do município, né? Só que aí tem várias pessoas que realmente não tinha, na verdade, esse acesso. E, como você falou, foi bom porque a gente começou a evoluir, né? Porém, é muito ruim aquela coisa, você começar não se planejando. Então, até que você vá conseguir realmente se organizar, e muitas vezes nem dá tempo, né? E assim, como eu disse, como eu tive, né, eu tenho um certo conhecimento mínimo, né, de informática, tudo, até de gravação de vídeos, né, até de live a gente já fez, tudinho, você consegue administrar um pouco melhor. Porém, mesmo assim é muito complicado, né, porque você precisa ter o tempo realmente ali de editar, se for um vídeo, até ter que cortar, fazer uma edição, e tu ter o equipamento e colocar ali para o aluno, e nem sempre o aluno vai ter aquele mesmo retorno, né? Então, acho que veio esse avanço, porém, o grande problema que eu vejo é o seguinte: muita gente o pessoal diz, não, isso vai ser o futuro da. Só que o problema é que a gente nem esgotou ainda as necessidades básicas das escolas. Né? A gente o aluno não tem acesso à internet de mínima dentro da escola, né? E fora também não. O aluno não tem acesso a um computador, não tem acesso ao celular. Então, chegou de repente ao que o aluno, embora mesmo aqueles que estavam vivendo, que tinha telefone, mas muitas vezes ele não tinha um conhecimento, tipo, ele tinha um contato ali, né, para jogar, para entrar no Facebook, no Instagram, no É WhatsApp, verdade. né? Mas ele não tinha um conhecimento ali de utilizar essa plataforma ali para essas questões de pesquisar, de procurar. É total que eu lembro que quando a gente estava na sala de aula, a gente até eu tinha já trabalhado com ele, pediu para ele levar o telefone para a escola, para a gente utilizar para fazer a pesquisa, e aí chegava a internet muito ruim. Né? Começava a aula, quando abriam a imagem ali que ele pesquisou, acabava a aula, né? Porque ficava rodando, né? E a gente não tinha. E até quando mandava pesquisar, ele não tem aquele conhecimento de separar. Né? Porque se eu colocar aqui, né, sobre o Covid, vai aparecer uma infinidade de informações sobre o Covid, desde a vacina, desde a forma de prevenção e tal. Muitas vezes ele não tem esse conhecimento de separar as coisas. Né? Até Então, acho que porque, é muito professor, complicado. desculpa lhe Não, pode cortar, falar. mas até porque você caminhar, você navegar na internet, você tem que ter um senso crítico muito apurado, porque você encontra muita coisa que você procura, mas filtrar realmente o que você procura é complicado, porque você tem N janelas que permitem você ir para outros lugares. E a Isso. tentação é grande. Pois é, isso. E só para passar a palavra para a Geórgia, né, como isso Isso. bem interessante que você colocou, é, não só o aluno em si, mas a gente também como professor, né? Porque se eu for pesquisar um vídeo sobre, né, educação física, sobre jogos, sobre esporte, eu vou ter que assistir o vídeo, ver se realmente aquele conteúdo que está ali realmente é verídico, né? Porque aí eu posso ter uma informação ali que não condiz com o que eu pesquisei, o que eu quero passar para o aluno. Né? E eu acho que na parte de geologia, que é de ciências também, aí aqui também tem uma infinidade de situações. Então, acho que a gente precisa realmente se reinventar. Acho que se a gente realmente utilizar, pegar essa ferramenta, utilizar, né, da melhor forma, fazer com que realmente ela esteja presente na escola, né, eu acho que a gente vai ter um avanço. Né? Embora a gente sabe que as questões sociais dos próprios alunos, até mesmo dos professores, vai influenciar muito, mas se a gente conseguir pegar essa experiência e conseguir implantar na escola, eu acho que vai ser um ganho muito grande. A começar pelas coisas básicas, né, que a gente pode mais para frente discutir. Agora com a palavra a professora Georgia. Bom, como a Vera falou, eu tinha um certo conhecimento de uso de mídias, mas eu confesso que aprendi muito, né? Porque, principalmente no que diz respeito a vídeo, edição de vídeo, eu não precisava fazer isso antes, então eu não tinha tanta facilidade. E aprendi bastante.
Acho, acho útil essa evolução, acho bom usar, porque, por exemplo, na nossa escola a gente só tem um projetor de imagem, um data show. Então, se a gente precisasse fazer uma aula para mostrar a imagem, eu sou de ciências, é muito complicado para o estudante, muitas vezes, compreender o que é uma célula, se ele nunca viu, se ele não tem um microscópio, né? Como que ele vai entender que o corpo dele é todo construído por células? Então, é fundamental mostrar a imagem. Então, na escola, eu não tinha tanto acesso a isso, porque a gente não tinha disponibilidade do cachorro sempre. E agora, com aulas remotas, eu posso mandar imagens em 3D, posso mandar vídeos, enfim, explicar. Eu faço muito aulas gravadas, eu falando e mostrando as imagens, né? Então, assim, foi uma evolução, sim, só que falta muito ainda para a gente chegar na forma ideal. E que a gente pode querer vislumbrar que esse uso das mídias chegue no na nossa dinâmica pós-pandemia, a gente vai precisar de muito investimento, né, para que a gente possa utilizar essas mídias que são tão importantes, sim, para facilitar o conhecimento dos nossos estudantes. Muito bem. Professora, a senhora poderia, por gentileza, usar o seu fone de ouvido? O seu retorno está indo e voltando no nosso som. Percebeu, Isaías? O pessoal aqui nos comentários está falando. Pronto. Deixa eu... Pronto. Tá, tudo bem. Desliga aí a Vai procurar, câmera, professora. Sim. Isso. Quando a professora Georgia ela vai procurar, Júnior, só queria fazer uma colocação, né, dessa parte final que ela falou, que realmente a gente vai precisar, né, levar um tempo para conseguir realmente utilizar essas mídias nas escolas, até pelo ponto que eu coloquei, porque o aluno, muitas vezes, ele não está preparado. Né? Às vezes a gente prepara uma aula tão interessante e tal, e vai jogar ali, só que naquele grupo que a gente tá, a gente tem lá, assim, na escola, por exemplo, eu tenho 3 turmas da mesma série, tem lá 90 alunos, né? 80 ou 90 alunos, e de repente só tem acesso 10, 15, 20 alunos, né? Então, e os demais, né? Como a gente levar isso, né, para os outros alunos? Né? Outro dia, logo assim no começo da pandemia, quando começou a questão, as escolas fecharam tudinho, eu até vi uma reportagem bem interessante, que na Alemanha, as autoridades, não sei se foi do estado ou do país todo, ou foi de uma cidade, ele transformou os ônibus escolares, né, em pontos de internet. Então, por exemplo, você tinha aquela vila, que era assim, mais afastada, vamos dizer, um interior da vida, né, um Cedro, um Gamileira, um Salobro, enfim. O ônibus não ia lá pegar os alunos, então, no lugar do ônibus ir trazer os alunos para a escola, o ônibus ia lá e ali ele se tornou, fazia uma transmissão do Wi-Fi, da internet, para os alunos que estavam ali que não tinham acesso. Né? Então, vejam que coisa interessante. E não sei se a gente está perto disso, né, dessa realidade, acho que está um pouquinho longe, mas é algo a se pensar. Né? Mesmo seja o ônibus, né, não seja o ônibus, mas por que não, né, ampliar o acesso à internet de forma gratuita nas comunidades, um ponto de referência, uma associação, a própria escola, por que não reproduzir, que está ali na comunidade, reproduzir para os alunos? Né? Então, acho que a gente tem possibilidade, e muitas vezes não é coisa muito de outro mundo, não, são coisas relativamente simples, né? Não é coisa nada muito extraordinária, não, só basta um pouco de vontade, um pouco realmente de querer fazer a coisa acontecer, e não botar, né, as dificuldades na frente. Além do mais, que a pesquisa em si, não é bem a pesquisa, mas eu estava pensando aqui de forma, enquanto você estava falando aí, professor, que é o seguinte, nos meus tempos de aluno no colegial, já era difícil prestar atenção, porque tinha turma do aprendizado, o pessoal que se esforçava, e a turma do fundão que não queria saber de nada, era tudo louco. Imagina, trazendo para a época de agora, a presença na sala de aula já leva uma dispersão. Imagina levando isso para ficar na frente de um celular ou de um computador. Como é que fica? Como é que você prende um aluno para ele aprender ou prestar atenção numa situação dessa? Isso, pois é, eu acho que é um ponto bem interessante, porque até como você colocou, a distração, né, e a gente tira pela gente. Muitas vezes a gente tem algo importante a fazer e de repente se perde ali, ou na rede social, ou com a conversa com, né, com um colega e tal, quando vê, eita, tenho que fazer isso aqui, atrasei.
E imagine para o adolescente, né? Porque eu acho que, né, nós três aqui fomos de uma geração, né, que a gente pegou a parte analógica, digamos assim, e agora está na parte digital, né? Já as crianças de hoje, eles já começam na parte digital, né? É tão tal que se a gente pegar, der um telefone de botão para uma criança lá de 3, 4 anos, ela vai procurar tocar na tela. Não é? Ela Isso. vai tocar na tela, não vai apertar o botão. A gente sabe que antes tinha botão e agora não tem mais os telefones, alguns aparelhos, né? Tudo touch. Mas ela, né, já começou no digital e as informações são muito rápidas, a coisa é muito intuitiva. Desculpa, Já é minha tão tal gente. que se você vê um joguinho, né? Você já voltou. A gente vê um Ela joguinho voltou. para vê um jogo para criança, pode ser algo muito intuitivo. Que muitas vezes você nem movimenta o boneco, ele vai correndo só dá a direção, né? Porque fica fácil, né? De um lado pro outro, de um lado pro Isso. outro. É algo bem Vamos intuitivo. Então fazer. acho que é complicado. Oi. Vamos fazer a mesma pergunta para a professora Sim, Georgia. repete aí para ela. É sobre a professora Georgia. É sobre o seguinte. Na nossa geração, quando nós estudávamos, já era difícil manter a atenção dos professores dentro de uma sala de aula. E trazendo essa informação para hoje, para os dias de hoje, como é manter a atenção das crianças em uma sala de aula, numa tela de computador ou de celular? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim, sim. Tá. Porque esse fone eu nunca usei. Ah, Olhe, realmente, é bem complicado manter a atenção. Eu fiz algumas aulas online, né, usando essas plataformas online, e eu estava dando aula, e eu disse, minha gente, qualquer momento vocês podem tirar dúvida, e aquele silêncio, e ninguém quer ligar a câmera, ninguém quer ligar a câmera. Para não Aí fiz entregar o uma, que está fazendo. aí eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu. Eu já fui ficando pra gente, vocês estão aí ainda ou saíram, me deixaram aqui dando aula, estão dormindo, estão jogando? Aí, não, professora, eu estou aqui. Mas assim, até que ponto de fato o estudante ele está prestando atenção na aula, a gente não tem como, como ter certeza, né? As mídias são muito atrativas. Você pode estar lá na reunião online e acessar aí para o Instagram, pode fazer o que quiser, a gente não tem como saber, né? Então é muito complicado. Você tem que se virar nos 50, nos 30, nos 10 para poder conseguir atrair a atenção dessa galera. E se reinventar, né? E tornar a aula atrativa, interessante, porque se for aquela coisa enfadonha, sempre eles não rendem, não. Pois é. Eu padeço do mesmo problema. Tem menino pequeno em casa que também está com aula remota, mas a atenção é complicada. É complicada. Fazer ele prestar atenção. Ele presta mais atenção no jogo do que na própria aula. E avaliar. Como é que É. a gente sabe que essa avaliação realmente está fiel, que o menino não está pesquisando, ou até pais mesmo ajudando, responder? É complicado. Uhum. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, como melhorar isso tudo? É uma incógnita, uma interrogação que quem tem essa resposta objetiva, concreta, que a gente sabe que vai resolver o problema? pois é, Eu eu acho que queria saber. Pois é. Olha, não Tem existe que. uma resposta pronta. O que pode ser feito é a gente trocar ideias, trocar experiências, conversar com vários grupos de professores, saber como eles trabalham, saber o que eles têm de resposta e quem sabe, né, com esse conjunto de informações, de vivências, a gente conseguir chegar a uma situação melhor. Olha, sempre a gente vai conquistar algo, pode não ser a coisa mais ideal, mas a gente sempre, em conjunto, a gente consegue sim alcançar algumas coisas melhores, né? Algumas evoluções. Sozinhos, Pronto. de fato, não. Já que a professora tocou nesse assunto, essa conversa ela existe, existe esse abrangimento de ideias, as pessoas, os professores, eles convergem para uma conversa única, ou até agora é cada um por si e papai do céu
Com relação à questão municipal ou de uma forma geral? Estaria perguntando. Não, a gente tem que trazer a sardinha município, né? para a gente, é municipal mesmo. Certo, certo. Assim, eu acho que tem alguns esforços, né? Porque desde o ano passado, né, acho que a gente começou, né? De repente, se não me engano, foi dia 18 de março. De repente, fecha tudo e ali, pronto, fechou a escola, a gente fechou o comércio, enfim. E depois a gente deu uma respirada e foi vendo quais os caminhos, né? Então, 2020, né, foi um ano realmente muito complexo com relação a essas questões. Quem sabe o que fazer. Então, de repente, abriu novamente, começou as aulas online e cada um fazia de uma forma. Um tinha uma plataforma, outro tinha pelo WhatsApp, outro fazia vídeo pelo Google Meet, enfim. Né? 2021 quando a gente já teve a experiência de 2020, já começou um pouco mais organizado. Né? Eu acho que essa troca, né, de conversa com os professores, eu acho que ele existe, né, existe dentro do nosso município, das escolas, os professores, né, tiram dúvidas, trocam as ideias, então tal que, como a gente, por exemplo, a gente está num grupo onde está todos os professores, e aí o que todo mundo faz, todo mundo vê. Né? Eu acho que antes não, antes você estava na sua sala de aula, então o que eu fazia ali, nem sempre eu colocava para o outro, mas agora, só se eu conversasse, né? Mas o outro não estava na minha sala de aula para ver o que eu estava fazendo. Hoje a gente está todo mundo no mesmo grupo ali. Eu posto uma atividade e a Georgia vê. Se ela pode se espelhar na minha, eu espelhar na atividade dela, levar para o meu e depois a gente começar esse diálogo. Né? E eu acho que é importante, a gente precisa realmente conversar, a gente precisa dialogar. Né? Eu acho que a gente está caminhando. Né? Eu acho que há passos um pouco curtos por N situações, né? Até pelo fato de a gente é algo novo, está todo mundo online, não está todo mundo presencial e optou por online. Não, né? Não foi uma opção, foi uma necessidade. Né? Quando é uma opção é muito mais fácil. Você se senta pessoalmente, conversa, dialoga. Não, pronto, vamos fazer assim, vai cada um para a sua casa e faz dessa forma. Mas eu acho que existe, acho que também existe um esforço também da secretaria, a gente espera que tenha um esforço também, né, maior de querer realmente mudar essa realidade e melhorar essas aulas online, as aulas também presencial, híbridas, quando voltarem. Enfim, eu acho que existe, né, uma conversa, principalmente mais entre os professores da mesma escola, né, porque para a gente conversar com os demais fica um pouco mais complicado. Professora? Como Isaías disse, como a gente está no mesmo grupo, a gente vê, né, as atividades do colega e a gente pode se espelhar. Porém, na minha ideia, assim, se a questão for formação para os professores trabalharem as diferentes mídias, a gente começou, esse ano foi possível, né, na formação, a gente conversar sobre, né, e porque também as formações são também online, são através de plataforma. Então, não facilita muito, mas como o Isaías falou, né, os esforços por parte da Secretaria de Educação para proporcionar alguns momentos de formação com os professores para propiciar, né, essa formação. Mas é claro que eu acho que tende a evoluir com o tempo. Esperamos. É o que todos esperamos, né? Pois Todos esperamos que essa pandemia se ponha um fim, coisa que é muito difícil, afinal de contas, vacina, 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 e a gente fica esperando. Voltar para as salas de aula, como os deputados estavam querendo, sem vacina, Isso, assim, pois o é. Sintep está aí brigando até hoje por causa disso. Não é, professor? Fala, Georgia, pode falar. Georgia? O grande problema, eu sou da área de biologia e eu fico tensa com muita coisa que eu escuto. Porque a gente está vendo que é um vírus altamente transmissível. Quanto mais pessoas recebem, né, vírus desses, é mais chance do vírus se multiplicar. Cada vez que o vírus se multiplica, é uma chance nova que ele tem de poder modificar a sua estrutura de DNA e, consequentemente, produzir novas variantes. Então, com o aumento de casos, aumenta a chance de novas variantes. Essas variantes podem ser mais transmissíveis e piores, ou essas variantes podem ser
mais fraquinhas, né? Porque quando a gente fala em evolução, ela pode ser evolução para o bem ou para o mal, para a espécie. Então, como é que a gente vai submeter um grupo dentro de salas de aulas que a ventilação não é boa, não existe, as salas são abafadas, pequenas, jovens, crianças, adolescentes, eles não têm essa facilidade de cumprir determinadas regras e, consequentemente, cumprir de fato o protocolo. Então, a gente aumenta a chance de transmissão entre esses jovens com os profissionais de educação e os profissionais de transmitir para o pessoal de casa, né? Eu sei que a educação presencial ela é fundamental, é fundamental. Porém, a gente está numa situação difícil de saúde. A gente não está querendo ficar em casa porque é mais cômodo, até mesmo porque não é. O Mas é trabalho porque aumenta, né, professora? Exato, é porque a gente tem uma situação difícil e a estrutura o ambiente escolar, ele propicia o contato, né? A gente tomar os cuidados que tem que tomar a nível de escola é muito difícil, né? Com a estrutura que a gente tem hoje. Pelo menos na nossa escola, não tem uma pia para o nosso aluno lavar as mãos. Né? Que os meninos saiam da educação física, que por sinal também não tem quadra, saiam da educação física e ia lavar os pés sujos de terra na única torneira que tinha lá no pátio. Então, como é que a gente, enquanto escola, vai ter o nosso estudante lavando as mãos várias vezes, né, para evitar o contato e a transmissibilidade possível do vírus? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Não pode ser como o deputado falar o que quer, sem repensar, sem analisar. Pois é. Vamos dar uma pausa. Eu tenho que mandar uns alôs aqui, que o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais é o Elias Ferreira, professor Adiel está acompanhando a gente também. Aquele abraço, professor. O Ítalo Diego, Edivaldo Pedro, Selma França, minha prima Selma França. Você é suspeita, ela é suspeita, não posso falar o nome dela. Bruno Rafael, Erisbânia Amorim. Eita, Wellington de Fontes. Todos colegas, né, professor? Isso. Aproveitando, gente, você que está assistindo, compartilhe, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquela moralzinha pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos seguir? Vamos lá. Professor, a gente já falou de salário, a gente já falou de estrutura, a gente já falou de aula remota. O que é que a gente pode colocar mais nesses próximos 20 minutos de live? Ô, Júnior, é um ponto que eu queria falar, que foi que até com relação à reunião que a gente teve, que passou batido e eu esqueci aqui de colocar, acho que é um ponto interessante que diz respeito a todos os profissionais e também a todos os servidores, né, do município. Né? E aí a gente, dentro dessa reunião, como eu tinha colocado, o primeiro ponto que a gente foi questionar foi a questão salarial dos salários atrasados de 2020. Né? Então a gente entendia, claro, que o débito não é da gestão, não é do prefeito, o débito é da prefeitura, então é um débito do município. Né? Então é importante que o prefeito que assuma, ele realmente vá ali, tente honrar o compromisso, até porque a questão salarial é uma questão de subsistência. Né? Na própria Constituição é colocado que é um direito ali do trabalhador e é uma questão de sobrevivência, né? Questão salarial. Então acho que é importante, e assim a gente fica feliz porque a gestão, né, se propôs a pagar, embora em 24 vezes, como foi colocado nas redes sociais, foi colocado, mas a gente entende que é importante, né? Então, tal que tem gente que está aí há 20 anos, que ficou de gestões anteriores e não recebeu ainda, colocou na justiça. Então, um ponto positivo que a gestão se colocou para pagar. Porém, a gente foi para discutir, principalmente, uma questão seguinte. Dentro do grupo da educação, a gente tinha um grupo de profissionais que não receberam, tanto professores como outros profissionais, que não receberam nem o salário de dezembro e nem o 13º salário. Então, quando o gestor ele colocou que iria dividir em 24 vezes, a gente entendeu o seguinte, certo, vai pagar em 24, porém tem um grupo de profissionais que não receberam nada em dezembro, nem o salário, que foi todo mundo, não recebeu o salário de dezembro, e aquele grupo que não recebeu nem o 13º salário ia ficar penalizado, porque você ia pegar todo o que ele
estava devendo e dividir por 24 vezes. Então, a gente, né, conversou com o secretário, de Finanças, que foi, né, bem atenciosa, e colocou as necessidades, conversou com o secretário de Educação, o secretário de Gestão, para a gente fazer esse link para essa reunião, para discutir esse ponto. Então, o que é que a gente pediu? Que primeiro fosse pago as pessoas que não receberam o 13º salário, né? Por quê? Porque eles não receberam nada em dezembro, então a gente pagaria primeiro essas pessoas que não receberam e depois a gente começaria a parcelar, a pagar de alguma forma o salário de dezembro, porque aí estaria todo mundo no mesmo barco, né? Eu sei se você entendeu. E aí a gente conversou e chegou no entendimento que era o mais razoável a ser feito, né? Porque aí a gente ficaria no mesmo pé de igualdade, né? Então a gente conversou e foi aceito dessa forma. Então, os servidores que não receberam o salário de dezembro, do 13º salário, aliás, que é um grupo que o valor total dá em torno de 320 mil reais, 330 mil, né, nessa faixa. E aí a prefeitura se comprometeu, antes de começar a pagar o salário de dezembro, que aí está todo mundo no mesmo pacote, primeiro quitar esse grupo que não recebeu o salário, o 13º salário. Né? Então foi o ganho que a gente conseguiu, porque as pessoas estavam realmente muito necessitadas. Né? Já imaginou alguém que recebe um salário mínimo, não recebeu nem o salário de dezembro, nem o salário, nem o 13º, ou quem recebe 2 salários, né? Que o salário do professor ele não é esse valor, né, gigantesco, tá? Até algumas pessoas acham que sim, então não é. Então a gente conseguiu, né? Foi um ganho até dessa comissão, né? Que a gente também, além dessa comissão, a gente está se organizando para fundar um sindicato municipal, né, da categoria, e a gente está à frente justamente por entender porque é necessária essa representação dos servidores, né? Então foi um ponto bastante positivo, a gente conseguiu que seja feito dessa forma. E outro ponto também com relação a salário, que aí diz respeito não só a gente, mas a todos os servidores municipais, é que a gente também pediu o seguinte, que o salário não fosse dividido da forma que foi colocado de 24 vezes. Ou seja, você ia pegar um salário mínimo, dividir por 24 e todo mês pagar aquele valor ao servidor. Né? Então, ia ficar ali na torno de 30 reais todo mês que o servidor ia receber a mais, de repente ele ia se perder ali, né? Não dá nem para pagar nem a conta de água, nem o gás de cozinha, né? Daria para pagar poucas coisas, 1 quilo de carne, né? Talvez, ou uns 2, 3 quilos de salsicha. Então, a gente entendeu o seguinte, vamos começar com a gestão, e propor o seguinte, que a gente começar, que o salário não fosse dividido em 24 vezes, mas fosse dividido os servidores por grupos, né, e a cada mês a prefeitura pagaria aquele grupo de forma integral. Né? Um exemplo, a prefeitura se colocou para pagar todo mês em torno de 100 mil reais para os servidores atrasados. Então, no lugar de ele pegar esses 100 mil reais e dividir para todo mundo, onde um ia ganhar 200, outro ia ganhar 100, outro ia ganhar 30 reais, ele pegar, um exemplo, pegar 100 servidores que recebem, né, R$1.000, né, claro, o mínimo é um pouco mais de 1.000, mas para a gente entender, pegasse 100 servidores que recebem R$1.000 e fazer o pagamento integral daqueles 100 servidores. No outro mês, da mesma forma, pegar os 100 mil reais e se tem lá 50 servidores que recebem 2.000, fazer esse pagamento de forma integral, de forma escalonada. E também a gente pediu para que começasse pelos salários menores, salário mínimo, né, o salário e meio, porque a gente tem que ser as pessoas que estão mais necessitadas. Né? Quem recebe, claro, a mais, tem a possibilidade de poupar, de pagar uma conta que ficou. Né? Então a gente se colocou enquanto servidor. A gente sabe que na educação, os professores, né, pela progressão, entre aspas, né, valorização do profissional, recebe um pouco a mais do que os demais servidores, né, da maioria dos servidores que recebem salário mínimo. Então a gente se colocou no lugar dessas pessoas que recebem menos, e disse, não, a gente quer receber integral, mas a gente entende que é necessário que seja pago os salários menores antes. E assim foi, a prefeitura ficou de colocar dessa questão e nos dar uma resposta. Né? Então, eu queria só colocar essa questão para a gente entender que o servidor, muitas vezes está tão falado, que acha que o servidor público é aquele servidor que só pensa nele, aquele servidor, né, que está com seu salário garantido, e a gente viu que não. Né? De repente acontece uma situação dessa e a gente fica sem salário. E não pode nem recorrer à justiça, porque se for uma empresa privada deixasse de pagar 13º e não o salário de dezembro, a justiça automaticamente bloqueava os bens, obrigava ele a pagar, fazia qualquer coisa. E o servidor público não. Né? A gente passou por isso.
né? Então, a gente quer colocar essa questão para a gente entender que tanto a gente é uma comissão de professores sérios que não pretende cobrar apenas a questão salarial, mas o benefício, né, da educação, né, como um todo. Né? Eu acho que isso foi um ponto bastante interessante, bastante importante, e também foi discutido em categoria. Então, foi muito bonito quando os servidores, os professores disseram, não, a gente sabe que recebe um pouquinho a mais do que a maioria dos servidores, então que pague primeiro os menores salários, depois a gente fica por final, mas a gente quer receber de forma integral. Né? Então, a gente conta com esse apoio da prefeitura para que seja feito dessa forma, e conta também com os servidores, de uma forma geral, que também possam se unir, né, um pouco mais, se organizar enquanto servidores, para que a gente possa ter força para cobrar do gestor público, independente de quem seja. Né? Não é porque é Orlando, não é porque foi o outro, não é porque... Não, a gente quer que o servidor seja valorizado. E valorizar é entender que é importante que seja pago. Né? Os salários, ele tem boas condições de trabalho, né? Enfim. Então, eu queria colocar essas questões. Né? Tem outros pontos aqui também, a gente pode mais para frente, né, colocar os pontos que foram discutidos nessa reunião, e ampliando, pode poder até falar a questão questão da educação de uma forma geral, como a gente, quanto profissional da educação, vê como está o município. A professora Georgia também tem uma boa experiência, tem experiência também na escola privada, na escola do Estado, né? Então, acho que a gente pode dialogar um pouco nesse sentido. Bom, a gente sabe que tudo acontece a contento e com seu tempo. O primeiro passo já foi dado, que foi o passo de vocês, a comissão que foi formada, vocês foram recebidos. A, a demanda que vocês fizeram foi aceita, e que bom que foi aceita. Eu parabenizo não só a gestão, mas parabenizo vocês, a categoria que tomaram essa iniciativa, já que no final do ano nós fizemos muitas lives na frente da prefeitura com a categoria reclamando a falta de pagamento. Isso. E nós estávamos lá. A prefeitura de portas fechadas, sem nos receber. Nós estávamos lá também. Eu estava lá. Isso. E hoje se mostra diferente, né? Com vocês sendo recebidos. Que bom. Isso. E eu acho que é um ponto bastante interessante, né, que a gente né, a gente também já tentou conversar com a gestão em outros momentos, já conversou também, né, do servidor de uma forma geral, de alguns projetos, né, que chegaram na Câmara, de modificação com relação ao Nimoprev, né, que você faz a transmissão da Câmara, sabe de tudo que está acontecendo ali, porque faz a transmissão, né, e parabenizo também por isso. Gostaria que a Câmara ela lhe contratasse ou qualquer outro para fazer a transmissão de forma oficial, né? Porque eu acho que a transparência deve ser... porque de repente você fica doente, quem vai fazer a transmissão? Né? E se for algo oficial... Não vou deixar. Se eu, por acaso, eu não puder, já tem gente para fazer. A minha proposta é continuar fazendo e fazendo, enquanto eu puder e tiver equipamento para fazer isso. Não, pois é. Então, assim, a gente já teve alguns, digamos assim, embates, né, com a gestão, porque muitas vezes foi a falta de diálogo, né? Então, a gente sempre pede o diálogo, né? Então, por exemplo, se chega um projeto que vai modificar a minha vida futura, né, a vida do servidor, vai impactar ali, né, na aposentadoria, então por que não trazer para o servidor? Né, e dizer, ó, servidor, chegou isso aqui, a gente vai ter que fazer dessa forma. Vejam, por quê? Mas porque é isso, porque vem uma lei superior, vem uma lei, né, maior que a gente vai ter que seguir e tal. Não tem outras possibilidades, a gente fez isso aqui baseado nesse assunto. Né? E aí eu me refiro à questão da reforma que foi feita no Nimoprev, né, quando foi colocado os aposentados pagarem também um valor, né, de 14%. Então, muita gente não entendeu até o momento. Eu entendo, reconheço, pelo fato de ter o conhecimento ali, de ter visto, né, que tem coisas que está na lei que precisaria, né, porque está na lei, tem um déficit, enfim, eu entendo. Mas eu acho que não, para o servidor precisa ficar explicado, não só para o servidor, mas para a população Professor, da forma geral. Sim, Júnior, pode falar. Essa sua fala é o mote para um próximo vídeo
uma próxima live. A gente vai tentar trazer esse material para esmiuçar direitinho de onde veio, por que veio e para que veio. Certo, ótimo. A gente vai tentar se organizar para fazer isso e trazer para você aí de casa que acompanha a gente. Certo. Essa já tem algum ponto a colocar? Professora? Estou aqui de espectadora. Não, mas de fato, só concluindo o que Isaías falou, foi muito positivo, né? A gestão nos ouvir. Foi muito positivo uma coisa, a categoria se unir em prol disso, porque desde que eu entrei no município, eu sempre sentia esse elo, professores, gestão, que é feita por sindicatos, eu sempre achei isso muito distante. Eu nunca me senti, desde que eu entrei no município, de fato representada, porque o contato que a gente tinha com os sindicatos era muito raro e era muito para passar informes. Eu não gosto desse modelo, eu não gosto de só informe. Eu gosto de ter a possibilidade de sugerir, eu gosto de ter a possibilidade de discutir, né? Então, eu vejo nessa comissão e futuro sindicato, se Deus quiser, essa mudança. A gente tem a possibilidade de participar efetivamente das sugestões, mesmo que não seja aceita, mas a categoria participou, a gente discutiu, a gente conversou, a gente sugeriu. Né? Então, tudo isso que a gente conquistou até agora não foi só a mão de Isaías ou a mão da comissão. Graças a Deus eles estavam lá à frente, mas eles estavam nos representando de fato. Dessa vez sim eu vi representatividade. Né? E é isso que a gente espera, e é isso que Isaías também falou. Para que a gente conquistasse isso, a gente precisou se juntar, né? A gente precisou perceber o problema, né? E querer mudá-lo. E para isso a gente teve que se unir. Então, que os outros servidores municipais de Limoeiro também o façam. Porque não dá para esperar que o outro perceba a sua dor, não. Você que tem que perceber sua dor e tentar sanar. Então, se unam, né, e busquem melhorias, porque elas não vêm fácil. Professora... Júnior, rapidinho. Por favor. Com relação a essa questão de... Também foi outro ponto que foi discutido na reunião, que aí o secretário da Educação, ele colocou realmente que, até pelo fato de ele ser um sindicalista, até pouco tempo ele é presidente do Sintep, né, ou seja, ele representava um grupo de professores do Estado, então a gente entende que ele entende essa realidade, ele sabe como é a luta, como é a dificuldade, e sabe como deve conduzir, ter esse diálogo. Né? E aí na reunião ele também foi bem solícito com relação aos pontos que a gente levantou, principalmente a questão da transparência. A gente cobrou que o dinheiro que chega do Fundeb, do transporte, da merenda, isso seja feito às claras, né? Porque a gente não tem, o que é público tem que ser mostrado, né? Então, e ele ficou bastante solícito e até se colocou à disposição a marcar um dia para prestação de contas, né? O próprio prefeito também disse que a gestão dele vai ser pautada em transparência. A gente já percebeu uma mudança, né, com relação à gestão anterior para essa. Então a gente quer cobrar, né, a gente vai cobrar, né, o que é direito. A gente não quer nada mais do que não é nosso. Então se chegou um dia que é para educação, então é para essa educação. A gente não pode pegar aquele dinheiro e pagar outras coisas sem ser para educação, para melhorar as escolas, para pagar o servidor, pagar o profissional que está ali, pagar a merendeira, pagar o professor. Então a gente quer que isso seja realmente colocado, e não é apenas cobrar dessa gestão, a gente quer se organizar em forma da categoria que todo gestor que vier, a partir de agora, ele entenda que o município funciona dessa forma. Se você chegar aqui e não quiser mostrar os dados para o servidor, é algo anormal. Né? Então a gente tem que fazer do hábito, né, essa transparência pública, a transparência das ações, né? E como o Georgia falou, só corrigindo um ponto que o Georgia colocou, que quando a gente conversa, mesmo que as nossas sugestões não sejam aceitas, é claro que não vai ser aceito tudo, mas é preciso sim que sejam aceitas, porque a gente que está ali no dia a dia. É claro que, por exemplo, se a gente cobra que seja pago um valor X para o professor, claro que vai ser de acordo com a questão financeira do município, né? Isso a gente entende. Mas se a gente analisa os dados e vê que tem possibilidade, tem forma de economizar, e por que não pagar mais? E por que não fazer a melhoria na escola? Né? Por exemplo, vi que vai chegar uma verba para a construção de uma escola. Então, onde vai ser essa escola?
né? Vamos conversar com a categoria, vamos discutir, né, outros pontos que a gente colocou, que é a questão do calendário escolar, do plano de cargos e carreiras, do servidor. Então, o secretário ficou bastante solícito a nos atender e a também ter esse feedback, né? Então, a gente fica feliz com isso e que continue, né? Que não fique só no discurso, que é um discurso, mas vá para a prática, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente bater aí de frente e continuar cobrando o que é de direito da educação, que é de direito de todo mundo que tem filho na escola pública, né? Eu tenho minha filha que está na escola pública, então eu quero o melhor para ela, né? E Georgia, tenho certeza que se porventura, quando a filha dela for para a escola, ela não quer colocar no particular. Não, eu gostaria que tivesse uma escola pública de qualidade para ela sentir segurança em colocar seu filho. Da mesma forma, né, você, Júnior, né, não sei se seu filho é escola pública ou privada, mas tenho certeza que se tivesse escola de qualidade, você com certeza colocaria o seu filho ali na escola. Aí, muitas vezes você se esforça, faz o possível e o impossível para pagar a escola particular, porque infelizmente a escola pública não oferece uma qualidade mínima. E não é de Porque profissional. afinal, Né? nós viemos de escolas públicas. Isso. Pois é, então você quer o melhor porque percebe que não tem, né? Como a Georgia iniciou a fala dela, que ela trabalha com biologia, não tem um laboratório. Eu trabalho com educação física, não tem a quadra, não tem um espaço mínimo adequado. Né? Então você olha para a escola particular, né, e diz, não, aquela escola tem um mínimo da lei de condições. Então eu vou colocar ali, mesmo me esforçando. Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta já baseada na resposta da professora Georgia, que ela falou em representatividade. Aqui em Limoeiro existia o sindicato dos professores, agora me fugiu o Simpro, isso. E também surgiu aqui o Sindiprofim, que era lá de Carpina. O que aconteceu com tudo isso? Vocês ficaram sem cobertura, sem representatividade, sem nada. Agora vocês se juntaram e viram que vocês são a diferença. Vocês, não sindicatos. Isso é um exemplo para as outras categorias? Georgia, primeiras damas. Georgia. Eu vou finalizar minha fala, que a minha bebê já acordou. Bom, eu acho que sim, eu acho que isso foi muito louvável, porque a gente viu que juntos a gente conseguiu muito, né? Com os outros sindicatos, esse Sindiprof ele era muito distante da gente. A gente fazia solicitações, mas não sentia que era ouvido. Então, foi na dor, pela dor mesmo, que a gente se juntou e tentou mudar essa situação. E eu acho que sim, eu acho que a gente, enquanto grupo, é um grupo muito forte, muito bom. E a gente tem tudo para ajudar, né? A nossa categoria, para se ajudar. Bom, professora Georgia, obrigado, viu? Já que a nenenzinha acordou. Vai minha mãe está reclamando porque está com ela. Eu agradeço o convite e fico à disposição para outras conversas. Tá certo, professora. Muito obrigado. Professor Isaías, para a gente encerrar, sinta-se à vontade, viu? Certo. E essa questão, né, que você perguntou da representatividade realmente é muito importante, né? E eu digo em todos os setores, não só categorias profissionais, né? Mas se a gente tivesse no nosso município, né, todas as associações, né, de bairros funcionando plenamente, de forma apartidária, apolítica, né, só pensando realmente no benefício daquela comunidade, a gente tivesse o sindicato de professores, uma associação, né, um grêmio escolar, né, que também é importante, né, todas essas instituições das pessoas se organizam de forma coletiva, né? É um coletivo de pessoas que vão em busca, né, das melhorias para eles, lógico, mas também para toda a sociedade de uma forma geral, né? Porque como a gente está discutindo a educação, a gente não está só pedindo para a gente está pedindo para que melhore, né? Então acho que é muito importante, e eu acho que a gente já teve alguns avanços, acho que, com relação ao sindicato de Gel, acho que já especificou bem, porque é algo muito, muito longe da gente, né, de outra cidade, a gente não tem uma representatividade. E eu acho que a gente já teve, né, alguns avanços, né, no município. Né? Eu lembro que na reunião até a secretária de Finanças ela falou que
A associação de guardas já tinha procurado ela para ver também essa questão de salário. A gente tem a associação de agentes comunitários de saúde também, né, que é a presidente, nossa colega Simone, lá de Duas Pedras, né, tem o Elton também, que está ali, se não me engano, ele é vice-presidente. Então, assim, a gente precisa realmente se unir quanto categoria para buscar essas melhorias, né, para todo mundo, não só para aquele grupo, mas melhorando ali, então a gente vai melhorar a sociedade como um todo. Então a gente precisa realmente se juntar e se organizar. Somos seres políticos, né, não necessariamente partidários, mas políticos no sentido de pensar no coletivo, na representatividade. Então é importante que todo mundo se sinta assim, né, representado, né, e que vá para também as instâncias públicas, né, partidárias, né, de cargos eletivos, porque as decisões são tomadas ali. Né, então, já imaginou se cada categoria de profissional do município tivesse um representante dentro da Câmara, então as suas demandas, né, iam ser realmente colocadas com mais facilidade. Né? Então a gente precisa realmente lutar também por essa questão. Né, Júnior? Então, assim, eu Tá certo. agradeço, né, aqui o convite. Sempre estou à disposição, né, dependendo aqui da agenda, da correria do dia a dia. Mas é sempre um prazer estar levando, né, conhecimento, né, dialogando com as pessoas, né, contribuindo de alguma forma para esse debate tão importante da nossa sociedade. Né? Então, muito obrigado. Agradeço a todo mundo aí que mandou, né, mensagens, né, saudação. E quero deixar para os profissionais da educação, né, que estamos aí juntos e vamos organizar esse nosso sindicato para que a gente possa realmente lutar por dias melhores. E também digo para toda a sociedade, não é só pensar no servidor, é pensar na melhora da educação como um todo. Né? Como eu disse, eu tenho um sonho que, se Deus quiser, meus filhos mais da frente vão estudar na escola pública, e não apenas para eu dizer, não ser demagogo, dizer que dou aula na escola pública e boto meu filho na escola particular. Não, mas que realmente eles tenham uma educação de qualidade, né? Tenham um espaço adequado. Então, para isso é preciso que a gente comece a cobrar para que a gente chegue em dias melhores. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço. Tá certo, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço por essa hora bem instrutiva, não só pelo senhor, mas também pela professora Georgina. Bom, é Georgia mesmo. É, Georgia. Bom, seguinte, gente. Professor, obrigado mesmo. A gente fica esperando uma próxima oportunidade para batermos um papo e esclarecermos qualquer outra dúvida que possa aparecer. Certo, muito obrigado. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Se você acompanhou até agora, já sabe, deixe seu like, seu joinha, compartilhe. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Porque é a sua inscrição, o seu like, o seu joinha que dá uma força pra gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.